Atos capítulo 28, hoje nós terminamos, com a graça de Deus. Se lembrar sempre de orar pelos irmãos enfermos da igreja. Atos 28, 11 a 31. Ao cabo de 3 meses, embarcamos num navio alexandrino que invernara na ilha e tinha por emblema Dióscuros. Tocando em Siracusa, ficamos ali 3 dias, donde, bordejando, chegamos a Régio. No dia seguinte, tendo soprado o vento sul, em 2 dias chegamos a Puteoli, onde achamos alguns irmãos, que nos rogaram ficássemos com eles 7 dias, e foi assim que nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e às 3 vendas. Vendo-os Paulo, e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus e, quando se reuniram, lhes disse: varões irmãos, nada havendo feito contra o povo ou contra os costumes paternos, contudo vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me interrogado, quiseram soltar-me sob a preliminar de não haver em mim nenhum crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que acusar minha nação. Foi por isso que vos chamei para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta cadeia. Então eles lhes disseram: nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que te dissesse respeito. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque na verdade é corrente a respeito desta seita que por toda parte é ela impugnada. Havendo-lhes eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. E havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras: bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: vai a este povo e dize-lhe, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis. Porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente, e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Ditas estas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Por 2 anos, permaneceu Paulo na sua própria casa, que é lugar onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, na sala da mocidade, quando eu apertei para os irmãos alguns assuntos que eles gostariam que fosse tratado ali, nós falamos bastante sobre evangelização, e especialmente como evangelizar pessoas de
outras religiões, de outros costumes, e realmente é algo importante de nós pensarmos e refletirmos e pedirmos a orientação de Deus. Como evangelizar? Como falar de Jesus? Como nesta semana pregar o evangelho para alguém no ônibus, na rua, na vizinhança, na escola? E olhando para a nossa própria vida, nós precisamos pensar, como nós temos levantado este ponto aqui constantemente: eu tenho pregado o evangelho de Jesus? Quantas pessoas, nós terminamos Atos hoje, quantas pessoas ouviram a palavra de Deus através da nossa vida? Aquele que deseja evangelizar, aquele que diz assim: Senhor, eu quero ser um evangelista. Senhor, eu quero alcançar outras vidas. Como nós lemos lá em Tiago, converter outras pessoas para Deus. Nós podemos aprender aqui algumas coisas. A primeira que nós temos visto até este ponto na vida de Paulo é que evangelizar é um chamado para enfrentar grandes lutas. Você observa que Paulo chegou aqui neste ponto de Atos 28 depois de muita adversidade. Como que ele não desanimou? Como que ele não abandonou? Pelo contrário, parecia cada vez mais e mais forte. Olha o versículo 15. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as 3 vendas. Olha agora. Vendo-os Paulo, e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Paulo precisava das mesmas coisas que nós precisamos. Paulo não era uma pessoa assim fora do comum, extraordinária, devia ter algo nele assim de especial, quase assim totalmente diferente de todos os outros. Não, uma pessoa comum, que precisava de encorajamento, que precisava receber força, que precisava de irmãos, precisava de amigos. Olha o que diz o texto: sentiu-se mais animado. É óbvio isso. Se ele se sentiu mais animado, é porque as forças dele, o entusiasmo dele tinha diminuído em alguma medida. E quem está na obra, quem está envolvido com as coisas de Deus, quem tem um compromisso com Deus, sabe, entende o que está acontecendo aqui. Porque mesmo que você seja fiel a Deus, tenha um compromisso, tenha um propósito, às vezes as forças vão acabando, a nossa vida, o nosso entusiasmo, o nosso foco às vezes vai diminuindo, aí a gente se perde e fica um tanto desanimado. Diz aqui, ele sentiu-se mais animado vendo os irmãos. Foram tantas provações, foi tanto serviço, tantas ministrações aqui que ele teve que dar, que ele ficou cansado e até certo ponto até desanimado. Meus irmãos, quando um missionário vê outros irmãos, eles ficam felizes. Quando o missionário é bem recebido aqui na igreja, ele fica feliz, ele fica mais animado. Porque imagina viver num lugar onde não tem irmãos. E às vezes ele adora a Deus ali somente com a família dele, ou mais uma família no máximo. E é muita luta, uma luta em cima da outra, uma luta após outra. Então quando esse missionário vem,
e é bem recebido pela igreja, é amado pela igreja, é acolhido pela igreja, esse missionário volta para o campo mais animado. É interessante ser uma bênção na vida das pessoas, no sentido de trazer ânimo para as pessoas. Não derrube mais as pessoas. Não deprima mais as pessoas do que elas já estão. Seja uma fonte de encorajamento espiritual na vida dos irmãos. O irmão está chorando, chora com ele. O irmão está alegre, se alegre com ele. O irmão está precisando de oração, ore com ele. Dê um abraço naquele que está sofrendo. Se importe. Olha como a presença dos irmãos aqui abençoaram o coração de Paulo. A presença dos irmãos fez muito bem para Paulo. É interessante que qualquer lugar para Paulo se tornava um centro de pregação. Ele fez da prisão um lugar para pregar e escrever cartas. Irmãos, a força do homem vem de Deus. Os irmãos são uma fonte de encorajamento, no sentido de serem um instrumento de Deus nas nossas vidas. Porque se Paulo não tivesse o seu coração rendido a Jesus Cristo, certamente ele iria definhar. 1 Pedro 4 diz: se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Olha agora, se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê. Até na educação dos filhos é assim. Chega um momento de tanto estresse, talvez cansaço, noite mal dormida, ou ter que insistir nos mesmos assuntos, as mesmas coisas acontecendo, e a pessoa vai perdendo as forças, ela vai como que desfalecendo, e somente Deus pode reanimar este coração para continuar servindo com gratidão e alegria. Continuar servindo a esposa, continuar servindo o marido, continuar servindo os filhos, continuar servindo os irmãos, continuar servindo a igreja, a sociedade. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê. O homem enfrenta uma tempestade, mas está lá consolando os outros. Ele é espancado lá em Jerusalém, mas sai pregando na escadaria. É preso, está preso aqui na sua própria casa, mas chama os judeus, e olha o que diz o texto, versículo 23, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus. Quanto tempo daria isso? Desde a manhã até a tarde, com a Bíblia, conversando, expondo, e olha só, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas. Um profundo conhecedor do Antigo Testamento. Preso, e lá na sua casa, olha só o versículo 17. 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus. Olha só, não demorou muito, ele já começou a agir. Ele já começou a se movimentar ali em Roma. Marcou um dia, como diz o versículo 23, e na sua residência começou a pregar o evangelho e pregar o evangelho. Por 2 anos, diz o versículo 30, por 2 anos,
permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos os que o procuravam. Em certo sentido, nós poderíamos pensar, será que esse homem realmente estava preso? Em certo sentido histórico, humano, nós diríamos que sim. Em outro, nós diríamos que não. Por isso que ele fala nas suas cartas, eu sou o prisioneiro de Cristo Jesus. Ele me colocou aqui nessa casa. Ele que me colocou neste lugar, em Roma, o coração do império, para pregar a palavra de Deus. Ele faz da sua prisão domiciliar, como é chamada, um centro de pregação. Na prisão, na sinagoga, na praça, no navio, no templo, etc. É o homem pregando o evangelho e servindo a Deus. Sem vergonha, sem timidez, sem se sentir assim acuado, deprimido. Agora estou preso aqui. Ele nem pensa nisso, porque a direção da vida dele é pregar Jesus Cristo, viver Jesus Cristo. Então não há na mente dele espaço para ficar pensando, por que eu estou aqui? Por que Deus me trouxe para esse lugar? Por que eu estou nessa casa já há 2 anos? Não permita que os seus pensamentos te aprisionem, te sufoquem, e você fica meio que ali, naqueles pensamentos, envolvido na mesma coisa, como se estivesse assim, travado. Expande a sua mente para o reino de Deus, para pregar o evangelho, para em qualquer circunstância se colocar nas mãos de Deus e falar assim, Senhor, faça de mim instrumento. Como alguém escreveu, a sua experiência na prisão ajustou a sua perspectiva. É como se Deus dissesse assim, Paulo, para um pouco aqui, e você vai ajustar a perspectiva do seu ministério. Expandiu seus horizontes, clareou sua visão e enriqueceu o seu testemunho. Olha só, Paulo e a prisão. A prisão não determina o emocional, o jeito de ser do apóstolo Paulo. Ele não muda porque está enfrentando o naufrágio e fica desesperado, doido. Não. Ele não muda porque está preso, aí fica deprimido, chateado com a igreja ou qualquer outra coisa. Não. Ele é a testemunha. Seja na prisão, seja no navio, seja na praça, seja apanhando em Jerusalém, Paulo permanece o mesmo. Às vezes, irmãos, nós mudamos muito. Nessa circunstância, somos assim. Nesta outra circunstância, somos algo diferente. A vida é muito dinâmica e nós precisamos ter o nosso coração centrado em Jesus Cristo, para termos a mesma força no Senhor, não importa o que aconteça. Segundo, a evangelização é confirmada pela santidade. Meus irmãos, se nós queremos evangelizar, nós precisamos dizer como Paulo falou aqui. Eu nada fiz contra o povo ou contra os costumes paternos. Eu não sou culpado, eu não tenho nada para acusar a minha nação, e os romanos não acharam nenhum crime em mim passível de morte. Porque nós só ganhamos aquela confiança que precisamos para evangelizar se tivermos uma vida santa, sem culpa, sem aquela consciência pesada, eu estou pregando, mas eu sei que eu não faço isso. Eu estou aqui falando de Jesus, mas eu nem sei se eu sou salvo também. Eu estou falando
para a pessoa fazer isso e aquilo, mas eu sei que eu não estou fazendo. Eu preciso confessar e abandonar o meu pecado. A pessoa perde a confiança no testemunho porque ela sabe que é culpada. Agora, se você consagrar a sua vida para Deus, é claro que a gente sempre vai ter falha. É claro que nós somos pecadores. É claro que perfeito só Jesus Cristo. Mas, irmãos, nós precisamos ter um esforço caracterizando a nossa vida. Uma busca por santidade ao Senhor. Nós precisamos ter o fruto do Espírito na semana toda, 24 horas por dia. Paulo reúne as pessoas e diz: eu não fiz nada contra o povo, contra os nossos costumes. Eu vim preso e os romanos não acharam em mim nenhum crime. E, infelizmente, a difamação tem sido uma barreira na pregação do Evangelho. Você fala que é crente hoje, ou as pessoas dão risada, ou as pessoas citam algum escândalo de igreja, escândalo de pastor, escândalo no meio da congregação, e isso atrapalha o testemunho do Evangelho. É preciso primeiro desembaraçar tudo isso para depois começar a falar de Jesus. Agora, amado irmão, se você não tem buscado a Deus, se a sua internet é imunda, se você fica com conversa imoral com outras pessoas, se há piadas sujas e palavra torpe, podre, como disse Paulo, não vai ter testemunho nenhum para dar. Perde a força, perde a eficácia, porque não está vivendo com Deus. As pessoas nem vão perceber que aquele ali é crente. Quem vive no pecado não tem nenhuma vida para testemunhar de Jesus. Pelo contrário, desonra o nome de Cristo. É uma vergonha para o Senhor Jesus e para a igreja. Quando eu fazia o curso de aconselhamento, o professor disse: será que a sua vida é uma vergonha para Deus? Porque, amados irmãos, o nosso nome pode ser esquecido para sempre, tanto faz. Agora, o nome de Jesus precisa ser honrado. E quando as pessoas olham para nós, elas tiram uma conclusão de Jesus. E é isso que importa. O jeito como vive, o que fala, isso as pessoas vão tirar uma conclusão sobre Deus e a palavra. Precisa tomar uma posição, precisa definir, porque se você quer evangelizar, primeiro precisa ter uma vida santa, consagrada a Deus. Terceiro, a evangelização é um testemunho do reino de Deus na pessoa de Cristo. Irmãos, o assunto é o reino de Deus e a palavra de Deus, não é outro. Olha só o versículo 23. Marcou um dia e fez uma exposição em testemunho do reino de Deus. O governo de Deus na pessoa de Jesus sobre todo o universo. A mensagem da redenção, o domínio sobre todas as forças espirituais, o destino eterno, a salvação dos eleitos, tudo isso é a mensagem do reino de Deus. Olha o versículo 31, pregando o reino de Deus. Ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. O homem precisa ouvir de Jesus Cristo. A mensagem da igreja é a mensagem do Senhor Jesus Cristo. O pecador se rende a Jesus Cristo. Não adianta dizer para a pessoa assim: você precisa, a pregação moralista, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo outro. Nem um novo coração ele tem às vezes. Não vai fazer absolutamente nada, se não receber um novo coração de Deus, cheio de amor de Deus, para então obedecer. Portanto, a mensagem central para os judeus aqui é salvação não pelas obras, salvação somente por Jesus Cristo.
Essa é a mensagem poderosa da igreja, porque Cristo é poderoso. É a mensagem do reino de Deus, é a mensagem de Jesus. Não tenha vergonha. Uma vez, voltei da igreja lá do Tucuruvi, acho que era adolescente, assim, uns 14 anos. Os amigos estavam jogando bola na rua domingo, e eu meio que escondi a Bíblia, assim, com vergonha. E a minha mãe falou assim: você está com vergonha da palavra de Deus? Eu nunca mais esqueci aquela repreensão, que foi, assim, amável, mas foi muito profunda. Se eu tiver que ter vergonha, que seja do meu pecado, mas não da palavra. Não tenha vergonha, crente, de levar a Bíblia. Não tenha vergonha, não. Carregue a Bíblia. Não tenha vergonha de orar em público, não. A gente tem vergonha do nosso pecado. Isso tem que ter vergonha. Seja um crente. Seja um cristão verdadeiro, a ponto de dizer: eu sou um discípulo de Jesus. Por que você não tem relação antes do casamento? Porque eu sou um discípulo de Jesus, eu faço o que Ele manda. Você ainda vive assim? Você vive o que esse livro ensina de milênios atrás? Sim, a palavra de Deus é eterna, eu vivo. Se quiser zombar, excluir você, não importa. Ter a amizade de Jesus vale mais do que todo esse mundo. Não tenha vergonha de ser um crente, de viver a palavra de Deus. Jesus disse o seguinte: aquele que me testemunhar diante dos homens, aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai. Mas aquele que não me confessar, eu também não confessarei. O que Jesus quis dizer com isso? Naquele último dia, o Senhor Jesus vai olhar para aquele que viveu como crente, como cristão, e vai dizer o seguinte: esse realmente é meu. E a vergonha daquele que ia até na igreja, ele até sentava, ouvia, participava das coisas da igreja, e Jesus olha e diz assim: não é meu. Eu não o conheço. Ele não foi o meu discípulo. Quarto, a evangelização é um ato de confiança na soberania do poder de Deus. Mas, irmãos, a palavra tem poder para convencer os corações. A Bíblia quebra os corações. A mensagem tem um poder assim penetrante na alma. Ela vai nas profundezas do ser. Ela divide aquilo que não pode ser dividido pelo homem. Ela alcança aquele lugar mais profundo que nenhuma psicologia, nem homem algum, nem coisa alguma poderia alcançar, como diz Hebreus. Paulo, então, ajunta aqui os judeus e começa a fazer uma exposição. Ele pega a Bíblia e começa a falar de Moisés, profeta Isaías, os profetas menores, com muita habilidade. Ele começa a expor, aplicando a palavra de Deus, porque a palavra tem poder para persuadir os corações. Ouvir a palavra. Como você vai evangelizar, meu irmão, se você nem conhece a Bíblia, nem lê a Bíblia, nunca leu a Bíblia uma vez na vida, nem sabe do que ela fala? Uma vez, quando eu dava aula lá no Mackenzie, um aluno falou assim: professor, do que a Bíblia fala? Ele não sabia nada. Estava na universidade, não fazia ideia do que falava. Qual que era o conteúdo? Os crentes podem sofrer de um analfabetismo bíblico, analfabetos bíblicos. Não entendem os termos, o que é justificação pela fé, o que é regeneração, o que é aqui coração endurecido, o que é isso? Como não lê a Bíblia, não entende. Ou está aqui e não tem prestado atenção nas aulas, nos estudos, nas mensagens,
então fica sempre pequeno no entendimento da Bíblia. Tenha um compromisso de manejar bem a palavra de Deus, amar, estudar, ouvir no carro. Hoje tem um monte de aplicativo para ouvir, muito fácil. Se você quiser um plano de leitura da Bíblia, tem lá no aplicativo um pronto já, tudo muito assim, acessível para fazer. Leia um pouquinho, vale mais um pouquinho todo dia do que não ler nada. E aquele pouquinho se fica naquela meditação, e vai aprofundando, e aprofundando. Então a palavra tem poder para convencer os corações, e ela não volta vazia, cumpre o juízo de Deus também. Olha só, alguns não acreditaram, e Paulo disse, já estava escrito mesmo. Vocês seguem o mesmo padrão de Isaías lá atrás, porque Deus falou para o povo no tempo de Isaías. Jesus citou este trecho de Isaías nos seus dias, e agora Paulo fala para o povo aqui. Deus falou para vocês também, vocês ouvem, não entendem, vocês veem, mas não percebem, o coração está endurecido por causa do pecado. Não entende a Bíblia porque está pecando muito, está enchendo a cabeça a semana inteira de coisa errada, porque não sai do Instagram, segue um monte de coisa inútil, pecaminosa, imunda. Aí chega aqui e diz, eu não estou entendendo. Existe um sentido, irmãos, que é natural a pessoa não entender, porque começou agora, está aprendendo. É claro que não vai entender ainda muitas coisas, mas existe um outro, que é esse aqui, que é o do coração endurecido. A pessoa, ela não entende nada assim da salvação, ela não entrega a sua vida para Jesus, porque o coração está uma pedra, endurecido pelo engano do pecado. Não vai entender que o coração não vai se converter e não vai ser curado por Deus. Quando Deus diz lá em Isaías, a minha palavra não volta vazia, quer dizer que ela salva ou condena, mas cumpre o desígnio de Deus. E essa palavra vai alcançar todos os gentios, todas as nações. Por último, a evangelização é realizada por instrumentos ousados no Senhor. Olha só, pregando o reino de Deus e com intrepidez. Meus irmãos, quando nós pregamos a palavra, eu não estou falando só assim em púlpito, em qualquer contexto que compartilhamos a palavra de Deus, nós temos a intrepidez porque nós não estamos falando em nosso nome. Uma coisa é a conversa pessoal, uma coisa é um aconselhamento. Agora, este momento da pregação, nós estamos falando debaixo da autoridade do nome do Senhor Jesus e na confiança do Santo Espírito do Senhor. Por isso que tem que ter, sim, intrepidez. E essa palavra aqui, essa palavrinha no original, envolve muitas coisas. Um discurso franco, sem omissão de verdade. Fala o que está escrito. Não pula alguns assuntos da Bíblia. Segundo, um discurso claro, sem expressões obscuras. As pessoas ficam olhando assim, o que será que ele quer dizer? Não. Intrepidez é essa clareza na comunicação. Fala de tal forma que o povo entende o que está sendo dito. E terceiro, um discurso confiante, sem medo das consequências. Intrepidez é isso, discurso franco, claro e confiante. Depois diz o texto, sem impedimento algum. Tinha um militar ali do lado dele, um soldado. Mas as autoridades não tinham impedido Paulo de pregar. A sua mão estava presa, mas a sua boca estava livre. Essa é a frase de um autor. Apesar de estar acorrentado, a palavra de Deus não estava.
Meus irmãos, quando o nosso coração está cheio da palavra de Deus, cheio do Senhor Jesus Cristo, é isso que acontece. Você fala, sua vida fala, transborda Jesus Cristo. Tem uma agência missionária que chama Atos 29. Não tem Atos 29 no livro, mas a ideia é: nós continuamos a história da igreja. Porque as pessoas falam assim, mas por que o livro de Atos termina aqui? Mas como que ia terminar em algum momento o livro de Atos? Em algum momento tinha que terminar. Porque a história da igreja vai continuando pelos séculos dos séculos. Poderia chegar até os dias de hoje aqui. Será que a igreja está cheia do Espírito Santo como esses homens estavam? Será que a igreja se reúne para orar como eles se reuniam para orar? Será que se cumpriu em nós aquela promessa gloriosa: vocês serão as minhas testemunhas até os confins da terra? Nós terminamos Atos, irmãos. Algo tem que acontecer na nossa vida para testemunharmos com poder. Esse mundo precisa. O que vai mudar, irmãos, a nossa cidade é o Evangelho. O que vai realmente transformar o coração, as famílias, é o Evangelho de Jesus Cristo. Paulo aprendeu isso. Ele pregava com toda intrepidez, sem impedimento algum. Louvado seja o Senhor. Feche seus olhos. Ore ao Senhor. Fala para Ele que você quer seguir. Quer viver. Quer praticar, quer obedecer. Se renda aos pés do Senhor Jesus. Senhor, Jesus Cristo seja o nosso Rei. O bem precioso da nossa alma. Ó Deus, que a nossa vida seja um testemunho da Tua graça. Enche, Deus, a nossa vida do Teu amor. Este amor puro, este amor santo, este amor poderoso, este amor transformador. Essa vida de Paulo que saiu daquela estrada de Damasco e chegou em Roma por Tua graça, Senhor. Dirige, ó Deus, a nossa vida. Dirige, Senhor, os nossos passos, para que possamos completar a carreira, como disse Teu servo Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Sejamos fiéis, Senhor, até o fim. Tira de nós, ó Pai, vergonha, timidez, embaraço, má vontade, preguiça. Tira, Senhor, isso de nós. Possamos orar, possamos estudar a Tua palavra, falar, dizer para o mundo: sou crente, sou cristão, eu sou um discípulo de Jesus, eu quero fazer o que Ele manda. Mortifica, Espírito Santo, a nossa carne, para que possamos viver somente para o Senhor e não para nós mesmos. Que sejamos, como o Teu servo disse, um homem crucificado. Uma pessoa que morreu para si a fim de viver para Deus. Usa, Pai, esta igreja para que seja um farol. Usa, Senhor, a nossa vida, a nossa família, para que seja um luzeiro nos bairros da nossa cidade, São Paulo, Guarulhos. Alcança, Senhor, muitas vidas pelo bom testemunho da Tua igreja. Não permita, Pai, que o Teu nome seja desonrado através do nosso procedimento, nossa palavra, pensamento.
que o teu nome seja honrado e santificado através da nossa vida. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.